Eu vou fazer uma pergunta aqui um pouco óbvia. Vocês já passaram por problemas em suas vidas? Oh, pastor, que pergunta é essa? É claro que sim. Agora nós aceitamos o Senhor Jesus e Ele se tornou Senhor de nossas vidas. Os nossos problemas acabaram? O problema do pecado, sim, o problema mas nós vamos ter aflições, problemas, como está sendo pregado em alguns lugares: venha que os seus problemas se acabarão. Não é uma verdade. Eu costumo dizer que nosso encontro aqui é tão importante, mas tão importante, porque ele é uma preparação e um treinamento para o dia da adversidade. Pastor, eu não estou com problemas, eu não estou em situações difíceis, eu não estou. Mas você está aqui num campo de treinamento, onde você está sendo treinado ou treinada para quando a dificuldade vir, você estar pronto. Muita mensagem positiva, muito oba, oba. Quando a situação vem, cadê o irmão? O irmão não está mais na igreja. Cadê a irmã? Infelizmente a irmã já não está mais na igreja. Eu creio que esta será mais uma noite de preparação para as nossas vidas. Uma noite de preparação, formando você como um guerreiro na presença do Senhor. Deixa eu já te adiantar que aqui não tem coitado nem coitada. Aqui na minha frente tem homens e mulheres que Deus chamou. Diga assim: eu sou chamado por Deus. E se Deus me chamou, Ele me dá o suporte. Aleluia! Vamos meditar? Deus, durante essa semana, me deu uma palavra que vai ser muito bênção para a tua vida. A pergunta é: nas dificuldades, nos problemas que você tem enfrentado, que você enfrenta, qual está sendo a sua reação? Qual é a sua ação diante do problema? Pastor, mas eu não estou em problemas. Ok, se você está, essa palavra vai falar com você. Se você não está, ela vai falar com você, porque Deus não desperdiça pão. Então guarde essa palavra, que um dia que você se encontrar numa situação de problema, você vai saber como reagir. Como você tem reagido? Eu vou falar como algumas pessoas e alguns cristãos têm reagido diante do problema. Uma coisinha só, que já é o tema da nossa mensagem já. Como que as pessoas têm reagido diante do problema? Se isolando. Eu quero te falar que solidão não é solução. As pessoas se encontram em problemas familiares, financeiros ou qualquer tipo de problema. Uma das primeiras coisas que a pessoa faz é se isolar. Eu não quero ver ninguém. Eu não quero ir na igreja hoje. Vamos hoje? Eu não quero, eu estou tranquilo, deixa. Eu não quero falar com ninguém. Eu não estou para ninguém. Mas isso não é solução. Por quê? Porque há perigos em você se isolar. Quais são os perigos então quando nós nos isolamos diante do problema? Primeiro, ficamos vulneráveis aos ataques do inimigo. Quando as pessoas vão para o safari, e aí fica o guia, que é daquele país, em cima do jipe, e aqueles leões ou animais ferozes ficam ao lado do jipe. E aí a pessoa que estava visitando aquele país disse assim: mas por que esses animais não nos atacam? Porque os animais estão nos vendo juntos. Agora desça do jipe e comece a caminhar sozinho para você ver o que não vai acontecer. Ou seja, até no sentido animal, quando o animal olha e vê muitas pessoas, na mente desse animal ele diz: eu não posso, eu não consigo, não dá. Mas quando ele vê sozinho, ele diz: eu consigo. A primeira manobra de Satanás é fazer você se isolar, porque sozinho se torna mais fácil, você está vulnerável ao ataque dele.
Então há perigo, pastor, de eu me isolar, há perigo de eu ficar na solidão, quieto, sozinho. Há muito perigo nisso, porque você fica vulnerável. Segundo, quando eu me isolo, a cabeça fica vazia, eu não quero falar com ninguém. E cabeça vazia pode ser oficina de quem? Do diabo. O ser humano foi criado para ficar em relacionamento com o outro, conversando. E eu já quero te adiantar, tenha bons relacionamentos na sua vida. Agora, um ser humano sozinho, ele começa a maquinar as coisas. Satanás começa a lançar seta contra a sua vida, contra a sua mente. Quem está ouvindo isso? O que mais? Quando eu me isolo, eu não consigo dar oportunidade para Deus usar alguém. Deus pode enviar alguém para falar comigo. Por isso que eu estou alegre, entusiasmado que você veio aqui nessa noite, porque Deus pode me usar para falar com você. E a minha oração é essa, que Deus me use para falar com você. Você me recebe como profeta de Deus? Então receba no nome de Jesus. Agora, se você diz, vou ficar quieto, não quero falar com ninguém, como Deus vai usar alguém para poder falar com você? Então solidão não é solução de problema. Que mais? Quando eu me isolo, eu fico num ambiente onde eu posso ser tentado por Satanás. E eu posso ceder à tentação de Satanás. E se eu ceder, o que acontece? Eu entro num problema maior do que eu estava. Eu vou ficar sozinho, vou ficar tranquilo, deixa que eu resolva as coisas. Não, eu sei resolver, deixa que eu vou ficar sozinho aqui. O que acontece? Que aí Satanás envia a tentação para você, para tentar tirar você do propósito de Deus. E se você acatar a tentação de Satanás, ceder a tentação de Satanás, você entra num outro problema. O que você achava que ia ser solução de ficar sozinho e resolver, você entrou em outro problema, maior ainda. Vamos ver 2 exemplos aqui, você está comigo? Livro do princípio, Gênesis capítulo 3. Se você não tem Bíblia, cola em quem tem aí do teu lado. Eu quero citar aqui 2 exemplos de pessoas que não deveriam estar sozinhas em momentos cruciais. Era crucial, ele estava sozinho. Os 2. E vamos ver o que aconteceu. Gênesis capítulo 3, nós vamos ler no verso 1 até o verso 6. Eu quero que você escute isso. Olha só, vamos lá. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não. Verso 5: Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos seus olhos, e além disso, desejável para ela se obter discernimento, tomou o seu fruto, comeu-o e deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos 2 se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Escute aqui, estamos vendo aqui o primeiro exemplo de uma pessoa que estava sozinha no momento crucial, que não era para estar sozinha ali. E essa pessoa é Eva. Deus criou Adão e de Adão trouxe a vida a Eva. E aí Deus disse: vocês podem comer de todas as árvores do jardim, menos dessa daqui. Qual foi a ordem de Deus? Poderiam comer todas, exceto uma, amém? Satanás, por meio da serpente, chegou no momento que Eva estava sozinha e vulnerável. Satanás falou assim:
É verdade que vocês não podem comer de nenhum fruto das árvores? Ei, escute, olha só o que ele disse. É verdade que vocês não podem comer? Não era isso que Deus disse. Vocês podem comer de todas, exceto uma. Cuidado com Satanás. Ele tenta colocar aquilo que você não pode como... Por que você não pode? Por que Deus não permite? Jogando você contra Deus. Essa é a estratégia dele. Amém? Quem está pegando isso? E a Eva disse: não. Nós podemos comer de todas, somente dessa aqui não. Porque o dia que nós comermos, nós vamos morrer. E aí o que Satanás disse? Certamente não morrerão. Satanás sempre virá falando o oposto da palavra de Deus, sempre contrário da palavra de Deus. Amém? Certamente não morrereis. Colocou um ponto de interrogação. Deus falou que vai morrer, e essa serpente disse que não vai morrer, e estava sozinho, estava vulnerável. Depois a Bíblia diz que a Eva começou a enxergar e viu que o fruto deveria ser bom, era bom aos seus olhos, e era bom para ela obter conhecimento. E o que ela fez? Ela comeu o fruto e deu para o seu marido. Isso causou um problemão, porque foi aonde que o pecado entrou e todos os homens caíram, se separaram de Deus por causa desse problema. Primeiro exemplo de alguém que estava sozinha, se isolou. Qual que é o segundo exemplo, pastor? Vamos lá para o segundo livro de Samuel, no capítulo 11. Nós vamos ver aqui o segundo caso de alguém que estava sozinho, que não era para ele estar sozinho. Capítulo 11. Quem encontrou diz amém. Vamos ler. Na primavera, época em que os reis saíram para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. Verso 5. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Diga comigo assim, problemão. A Bíblia diz que era na época que os reis iam para guerra. E o que Davi era? Ele era rei, mas era a época dos reis indo para... E Davi era o quê? O que Davi estava fazendo na casa dele? Mente vazia, oficina do diabo. À tarde, Davi chegou e levantou, e aí você viu esse caso aqui. Quando você se isola, quando você fica sozinho diante de um problema, de uma situação, você pode entrar num outro problema. Eu quero te passar agora, no nome de Jesus, como você vai fazer diante dos problemas, amém? Você quer ouvir? O problema veio, ou pessoas se encontram em problema, como que eu vou reagir agora? Vamos lá? Primeiro, identificando a causa do problema. Olha para quem está do teu lado, agora sim, olha para quem está do teu lado e fala: identifique a causa do problema. Quem é a causa, qual é a causa, ou se nós somos a causa do problema. Você identificou a causa do problema? Então, só para retomar aqui, estou em problema, o que eu vou fazer? Eu vou me isolar? É isso que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu vou para cima e vou identificar o problema. Segundo, se eu for o motivo do problema, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que reconhecer e eu tenho que me humilhar diante de Deus. Se esse problema na qual você se encontra, ou no futuro que você vai se encontrar, não sei, se o culpado desse problema é você, o que você deve fazer? Reconhecer. O ser humano tem
algo horrível de falar, não, ele está com problema, não, é ele, não, foi ele o culpado, foi ele. E são poucos os homens e mulheres que dizem assim, ó, eu sou o problema. Se você for um desses poucos homens e mulheres que reconhece que você foi a causa do problema, reconheça e se humilhe, porque tem uma palavra de Deus para o teu coração. Segundo o livro Crônicas, não precisa abrir, no capítulo 7, no verso 14, olha só o que diz: e se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa palavra Deus disse para Israel, mas Deus, a sua essência, ele não muda e ele vai reagir da mesma forma como ele agiu com Israel, ele vai reagir com você. Se você é a causa do problema, a Bíblia está dizendo o seguinte: reconheça o Senhor, se arrependa, busque ao Senhor, porque ele vai sarar a sua terra. Dá um sorriso aí. O Senhor vai sarar minha terra. Como que eu vou fazer agora para resolver? Enfrentando. Não é para você correr do problema. Eu não falei que Deus está contigo? O que você vai fazer? Você vai enfrentar o problema. Faça assim, ó. Respire, respire. Alguém está conseguindo respirar aí, amém? Então, se tem respiração aí, tem solução para o teu problema. Você viu o céu azul? Tem solução para o teu problema. Coloque a mão aqui em você. Tem algum coração batendo aí? Tem ou não tem? Tem solução para o teu problema. Mas enfrente-o, por favor. Não corra. Provérbios 24:10 diz: e se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Deus não chamou para ficar fraquinho na situação. Deus chamou para enfrentar a situação. Saber que tem um que batalha com você, e esse um é o Senhor Deus Todo-Poderoso. O que mais que eu vou fazer? Um problema ele jamais vai ser resolvido se você não liberar sempre a verdade. Pastor, uma mentira aqui vai ajudar esse problema? Não, você vai entrar em outro problema. Para solucionar um problema, você precisa dizer a verdade, comprar a verdade. Olha só que interessante o que diz em Provérbios 23:23. Compre a verdade e não a vendas. Provérbios está dizendo o seguinte: compra a verdade, assuma a verdade e não abra mão dela. Deus te chamou para você andar em espírito e em verdade. Conte apenas isso. O que eu faço diante do problema para resolver? Ouvir conselhos. Como eu disse no início, não se isolar, mas ouvir conselhos. Olha só o que diz em Provérbios 11:14. Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Tem gente que diz que se conselho fosse bom não se dava, tinha que vender. Quem disse isso? Se você pensar, as melhores coisas que nós temos vêm de graça, inclusive os conselhos. O que eu vou fazer diante de um problema? Eu vou me reunir, eu vou buscar um sábio. Provérbios diz que ande com o sábio e seja sábio. Agora você quer resolver o problema buscando amizade que não conhece a Deus? Tem jeito. Um dia eu encontrei uma pessoa, parei no mercado e aí eu ouvi uma pessoa dizendo: ô fulano, tudo bem? Tudo bom. E aí, como tá? Tô indo, tô levando. E a sua esposa, tá com ela ainda? Olha que pergunta. Tá com ela ainda? E sabe como ele respondeu ainda? Pior que tô. Olha que desgrameira, que coisa é essa. Se você está com um problema, seja onde for, busque um sábio para direcionar você. Aí você vai falar para um amigo ímpio: ô meu amigo ímpio, estou passando por dificuldades, vamos colocar no casamento. O que o amigo ímpio vai fazer? Vai falar?
Rapaz, você é novo. Se sou eu no teu lugar, eu largava essa mulher agora. É ou não é? Salmo 1 diz: como é feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Será como árvore plantada a ribeiros de água, e dará o seu fruto no tempo certo. Você vai resolver as situações difíceis, vai resolver da maneira certa, com Deus aí no negócio, no nome de Jesus. Aleluia. Você está recebendo isso aí, irmão? Olha para quem está do lado e diga assim, ó: conselho dos ímpios não. Hoje as crianças estão pegando aqui, ó. Diga aleluia aí, irmão. Daqui a pouco vem mais uma aí, aleluia. Rapaz, fala. Glória a Deus, irmão. Nós precisamos de uma igreja maior em nome de Jesus, irmão. Amém? Precisamos de sala para criança, irmão, em nome de Jesus. Vai ter. Amém? Oh, Deus, é necessidade, não é mal, não, velho. Agora eu quero fechar. Como que eu enfrento, como que eu vou resolver o problema? Como? Diga comigo assim, ó: confiando em Deus. Olha só que verso lindo, Provérbios 3:5 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Não é o seu entendimento que vai resolver isso, não é o seu braço que vai resolver isso. A Bíblia diz que os ímpios, com eles estão o braço de ferro, mas conosco está o braço do Senhor. Confiar no Senhor vai fazer com que Deus te direcione para resolver esse problema, no nome de Jesus. Feche teus olhos e diga assim, ó: eu não vou me isolar, eu não vou ficar sozinho. Em nome de Jesus, eu creio que o meu Deus, que o meu Senhor me dará direção para vencer todas as dificuldades. Escute isso. Deus diz assim, ó: terá tribulações, terá aflições, mas de todas elas o Senhor os livra. O Senhor o livra. Qual é a diferença nossa com os ímpios? A diferença é que quando o ímpio passa por um problema, passa por uma dificuldade que humanamente não consegue resolver, o que ele faz? É ou não é? Mas quando um cristão passa por uma dificuldade, o que ele faz? Glória a Deus. Aleluia. É assim ou não é? E quando você dobra o seu joelho, o Senhor se levanta. Porque quando você dobra o seu joelho, você está dizendo: eu confio no Senhor. E Deus trabalha por aqueles que nele confiam, esperam. Se coloquem em pé em nome de Jesus.